ministra, e a sensibilidade, ela viabiliza o nosso crescimento cristão. Faz com que a gente enxergue mesmo a vida de acordo com a vontade de Deus, porque nós abrimos mão da nossa arrogância, abrimos mão da nossa prepotência em saber que nós não temos o controle da situação e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Porque a felicidade e a tranquilidade, elas pressupõem um relaxo, né? O estacionamento da fé. Enquanto que, e o relaxo, né, essa situação de incômodo espiritual, elas pressupõem o esfriamento da vida fervorosa, o esfriamento da vida piedosa. Então, dar tudo certo na nossa vida o tempo inteiro e ocorrer tudo bem sempre é um grande perigo para a nossa vida espiritual. E nesses tempos de dificuldade, nós temos que estar atentos à pedagogia da tristeza, à pedagogia do sofrimento, para que então nós cresçamos espiritualmente. Então, acho que é uma experiência válida para nós, sim. Nesses breves dias que Deus nos concedeu a viver aqui nesse mundo, nesse tempo e nessa circunstância, para aprendermos um pouco mais e, no final, termos histórias para contar e testemunhos que edifiquem outras vidas, que edifiquem as gerações futuras. Então, graças a Deus mesmo, estou muito feliz mesmo. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria até combinar com o Henrique aqui antes, se a gente puder ir até 7 horas, para depois ter um tempo de pergunta, tempo de interação. Vou, com certeza, Felipe. Felipe, você tá sem webcam aí, né? Tô sem, mano, tô sem. Tranquilo, tamo junto. O texto que Deus tem ministrado no meu coração, isso desde antes da quarentena, há algum tempo já, é de Lamentações, capítulo 5, se os irmãos puderem acompanhar comigo. Lamentações 5. Eu vou ler o versículo inteiro, beleza, gente? Eu tô com medo de o meu microfone não tá bom, porque eu tô usando do notebook. Espero que esteja tudo bem aí. Aí, Felipe, tranquilo. Vamos lá, leio na Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Assíria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos e os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram suas músicas. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo, o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenha rejeitado completamente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Só para a gente se contextualizar um pouco e tentar explicar o porquê que eu escolhi esse texto de Lamentações. Sabemos que o profeta Jeremias ele escreveu 2 livros na Bíblia, que fazem parte do cânon bíblico do Antigo Testamento. O livro de Jeremias, né, com 52 capítulos, e esse livro de Lamentações.
profeta foi levantado por Deus para exortar o povo com as suas exortações proféticas, para denunciar o pecado do povo e também para denunciar não só os pecados, não só o exílio babilônico que estaria por vir por conta de todos os pecados do povo, por conta de toda a desobediência do povo, mas também para dizer a nova aliança que Deus haveria de estabelecer com o seu povo, né? Tanto o povo de Israel como o povo de Judá. E tanto o livro de Jeremias quanto o livro de Lamentações, eles são escritos para a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma situação, só que por tempos e por perspectivas diferentes. Então, no livro do profeta Jeremias mesmo, ele está escrevendo, advertendo o povo do que iria acontecer. Deus iria trazer um povo estrangeiro por causa da sua desobediência. E iria trazer um povo estrangeiro para destruir os muros, derrubar o templo e pôr fogo na cidade e levar cativos e prisioneiros da cidade por conta de todos os pecados que o povo de Deus havia cometido. Ele vinha avisando isso, porque Deus mesmo havia pedido que ele proferisse essas palavras. E no livro de Lamentações ele também fala sobre esse mesmo assunto, mas ele fala depois que o povo já havia sofrido o exílio, né? Já havia sido ocupado. A cidade já tinha sido destruída, tanto é que no primeiro capítulo de Lamentações, ele fala como está deserta a cidade antes tão cheia de gente, né? Como se parece com uma viúva, aquela que antes se parecia com uma noiva. Então, nesse livro de Lamentações, ele está olhando para aquele cenário de destruição de Jerusalém, que era a cidade onde o povo de Deus estava instalado, né? E como eles estavam vivendo um tempo diferente, porque eles foram levados exilados. E aí a gente pode pensar um pouco, compreender o exílio como sendo esse isolamento mesmo, né? Como sendo esse afastamento daquilo que era daquilo que era a sua rotina comum, né? Eles já não estavam vivendo as suas vidas normais, e nós percebemos que o que gerou isso foi o pecado. Por causa do pecado, o povo foi exilado. E aí, o que Deus visava? Deus, ele nunca agiu querendo o mal do povo. Deus sempre agiu na história desejando a cura espiritual do seu povo e que o seu povo andasse em justiça, andasse em retidão. Deus nunca quis o mal do povo, porque em Deus não existe maldade. Mesmo Deus castigando, mesmo Deus punindo, mesmo Deus proferindo a sua ira sobre o povo. Mesmo assim, em Deus não existe maldade. Então, quais que são as lições que nós aprendemos e podemos aplicar para os nossos dias de hoje sobre o exílio da Babilônia, sobre essa situação que o povo de Deus experimentou e o que isso implica para os nossos dias de hoje? Sabemos que Deus é poderoso e que Deus, em sua imensa sabedoria, age em todas as coisas para o bem do seu povo. Nós não temos dúvida disso. E que Deus é poderoso para mandar pragas, para mandar gafanhotos, para mandar situações que incomodem o povo de diversas maneiras, né? E então, existe uma discussão muito grande sobre saber se o coronavírus ele foi enviado por Deus ou não foi enviado por Deus. Não sabemos, não podemos testificar que não, Deus mandou o coronavírus para repreender o povo. Enfim, o que nós sabemos é que Deus está utilizando dessa oportunidade de coronavírus, toda essa situação, para ministrar ao povo verdades espirituais, visando a cura do povo. Então, o primeiro ponto, o pecado que leva ao exílio, que leva a esse sofrimento. E o exílio é um tempo de sofrimento mesmo. E depois do sofrimento, ou por causa do sofrimento, vem a lamentação. Então o povo começa a olhar para tudo que fez, a tudo que era e a tudo que já não é mais. E tanto é que ele fala lá no versículo 16, ai de nós, porque temos pecado, né? Então essa é a lamentação. Lamentação que o povo reconhece os seus próprios erros. Não porque Deus foi mau, mas sim porque Deus foi justo. Ai de nós, porque temos pecado. E não ai de nós, porque Deus é mau conosco. Não, eles mesmos reconhecem. E a lamentação, eu diria que é o canal, que é a ponte, que é o caminho, é o sinal entre o sofrimento e o arrependimento, que é o que Deus busca. Então, as nossas orações devem ser para que as nossas lamentações elas se tornem em arrependimento.
porque essa é a cura que Deus tem buscado. É o perdão dos pecados, é o arrependimento dos pecados, conforme que o próprio Henrique ministrou para a gente hoje. A cura que Deus visa ao povo é para que o povo largue, abandone a sua vida de pecado. Então, depois que as nossas lamentações se tornarem arrependimento e a gente verdadeiramente se arrepender, talvez depois que Deus perceber que já foi o tempo suficiente, que o arrependimento verdadeiro chegou, aí talvez Deus traga a cura. Talvez Deus saia da nossa terra, depois que Deus perceber que as lições que Deus queria ministrar já foram aprendidas por seu povo. E depois da cura, talvez venha o avivamento, que nós tanto esperamos, que nós tanto desejamos. O avivamento do povo de Deus, o avivamento da igreja de Jesus, né? Para continuar pregando o evangelho. Ou se não, depois da cura, talvez o povo volte ao pecado de novo. Depois do pecado, gere mais sofrimento, depois gere mais lamento, porque precisa de novo passar por todos esses processos difíceis para se chegar ao arrependimento de novo, e aí sim a cura. Porque o que está escrito lá em 2 Crônicas, aquele versículo famoso que nós bem sabemos, que é o que Deus fala. A partir do versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 7, ele fala que se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, antes de vir a cura da terra, antes de Deus sarar a terra, existe todo um processo antes, tanto da parte de Deus quanto da parte do povo, para que a cura chegue, a cura que nós tanto esperamos chegue. E a gente tem que entender que nós estamos vivendo aqui essas angústias certas do que está acontecendo, por quê? Porque a angústia é a dor pela certeza, a ansiedade é a dor pela dúvida. Então nós estamos certos sim do que está acontecendo. Sabemos que tudo que está acontecendo não é tão somente, ou não é de fato um jogo político, ou é algo meramente midiático, como alegam alguns que acreditam que a situação não é tão grave assim. Nós sabemos, convictos de tudo que está acontecendo, mas convictos também de que tudo vai acabar bem, porque nós somos um povo que conhece o final da nossa história. Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é aquele que cuida de nós. Então nós estamos vivendo essas angústias na certeza da gravidade, da realidade sim da situação, mas que tudo vai acabar bem. O que nós não podemos é deixar com que as nossas angústias se tornem em ansiedade, porque a ansiedade sim vai resultar em desconfiança em Deus, e a desconfiança em Deus vai gerar um desespero. O desespero está bem longe daquilo que nós estamos buscando. E nós que somos o povo de Deus devemos ser a luz do mundo. E se nós mesmos estamos desesperados, aí vai ficar mais difícil a gente conseguir alcançar tudo aquilo que devemos alcançar nesse tempo de pandemia. Porque não vamos pensar, irmãos, que isso foi um acidente. Isso não é um acidente, mas é uma oportunidade para Deus ensinar muitas coisas ao seu povo. Isso não aconteceu por acaso. Então, eu acredito muito que o Evangelho, ele não é a resposta ao coronavírus no sentido de ser a resolução do problema. O Evangelho é a resposta ao coronavírus no sentido de que o Evangelho, atuante e eficaz em tempos de coronavírus, e aproveitando a oportunidade gerada pelo coronavírus, responde ao pecado. Porque o Evangelho está interessado em fornecer ao mundo uma cura muito maior de uma doença muito pior, que é o pecado. Então, os evangelistas precisam estar de olho, aprender a discernir, estar sensíveis mesmo à sensibilidade que surge, que é oriunda da tristeza do coração, para aproveitarmos todas as oportunidades de pregarmos o Evangelho e denunciarmos o pecado. Porque a gente pode se lembrar dos exemplos, daquele exemplo daquele paralítico de Marcos capítulo 2, que foi se encontrar com Jesus. E aí ele é levado até Jesus, porque os amigos dele sabiam que Jesus estava fazendo milagres e que ele tinha poder, eles estavam convictos que Jesus tinha poder para curá-lo daquela doença física, né? E aquele paralítico que foi diante de Jesus, a primeira cura que ele ouviu, a primeira palavra de Jesus que ele ouviu não foi levante-se e ande, mas foi sim, os seus pecados estão perdoados.
Essa foi a primeira coisa que Jesus falou. E talvez eles entenderiam que apareceu um mágico, um feiticeiro, que tinha poder o suficiente, que ia atender aquela necessidade física que eles tinham. Só que eles não foram diante de um mágico, de um feiticeiro que só tinha poder para resolver. Eles foram diante do Cristo, eles foram diante daquele que estava pregando as boas novas, aquele em quem se cumpriria ao plano de redenção e de salvação de Deus. Né? Então, quando aquele paralítico vai diante de Jesus, esperando ouvir a sua cura, ele escuta: os seus pecados estão perdoados. Tanto é que o Jesus fala: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Ou seja curado da sua doença física? Então, para aquele cenário, as duas coisas pareciam ser difíceis, né? Porque, afinal, um paralítico andar é uma coisa muito diferente, muito absurda, assim. Isso geralmente não acontece todo dia, né? E pecados serem perdoados, só Deus pode perdoar pecados, né? Então, o que é mais fácil? É o que Jesus fala. Só que para Jesus, que é o Criador, que é o soberano e que tem autoridade sobre tudo, não importa o que é mais fácil. O que importa é a gente entender o que é mais grave. E Jesus bem sabe o que é mais grave. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecados, eu te digo: levante-se e ande. Então, aquele homem não só saiu curado, mas aquele homem teve a sua alma, a cura da pior doença, perdoada, que eram os seus pecados. Então, a cura física foi o sinal para que aquele homem fosse curado espiritualmente. E essa é a resposta que o Evangelho dá ao coronavírus. Nós estamos interessados para que depois que Deus fizer completar a sua obra, que eu creio, irmãos, que Deus está preparando algo glorioso. Não olhemos para os dados estatísticos de pessoas que morreram do coronavírus ou de pessoas que foram curadas, mas sim olhemos quantos pecados foram perdoados, quantas almas se converteram, quantas pessoas foram levadas ao arrependimento. E se a igreja de Jesus, de fato, vai parar de andar contente com o pecado, porque essa é a principal doença. E é essa a cura que o Evangelho tem. Tanto é que os profetas já vinham avisando isso há muito tempo. Eram feridas, eram enfermidades, eram dias difíceis, eram muitos pecados, mas do alto da sua glória, o Senhor olhou para gerações e enviou-lhes a sua palavra. E pelo poder da sua palavra, eles foram perdoados. E depois de terem sido perdoados, eles foram curados. Os profetas falam isso, né? Então, a gente tem que aprender a observar essas coisas, não perder as oportunidades que o Espírito gera, mas sempre visando a cura das nações, conforme diz lá em Apocalipse, né? Que lá no céu existe a árvore que tem a cura das nações. Nós lá na aula, a gente pode interpretar esse texto de qualquer jeito, né? Mas a gente lá na aula, não sei se o Henrique está lembrado disso, foi uma das primeiras aulas que nós tivemos, que o professor, ele estava falando: não se surpreenda se quando você chegar lá no céu, existir uma cruz lá no meio do céu, sendo essa árvore da cura das nações, né? Porque acreditamos que o sangue de Jesus possui a cura das nações, né? O sangue que foi derramado possui a cura. Mas a cura do quê? A cura das doenças? Também, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas ele perdoou os nossos pecados, né? Então Deus, ele tem a cura preparada sim, mas a gente tem que ter a ótica do Espírito e a ótica do Evangelho para entender que cura é essa, né? E eu acredito que nós devemos continuar orando, continuar sensíveis ao Espírito de Deus e não desanimarmos. Entender que esses sofrimentos, eles gerarão algo glorioso para nós. Que os nossos sofrimentos não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Isso está escrito na palavra de Deus. E que todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus, daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, a gente precisa continuar orando, continuar consagrando mesmo, continuar buscando Deus, para que depois que a gente terminar de se humilhar, de orar, de buscar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, em nome de Jesus, nós sejamos curados. Curados do Covid-19, saber que não tem mais coronavírus no mundo, mas principalmente saber que nós tivemos nossos pecados perdoados por Deus. E fica aí o meu desafio. Como o Henrique falou que nós íamos trazer alguns desafios, né? Eu tenho 2 desafios para os irmãos essa semana. O primeiro é ler o Salmo 32.
Se vocês quiserem anotar aí, não sei. O Salmo 32, que ele implica muito nessa ideia de confessar os pecados e de bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados e tem as suas transgressões apagadas. Eu acho que é um texto para nós meditarmos. E também ler a carta de Paulo aos Filipenses, os 4 capítulos da carta, porque ele implica muito nessa ideia de os sofrimentos contribuírem para a expansão do evangelho, né? Então Paulo, ele estava sofrendo, ele estava aprisionado, mas sabia que aquilo estava sendo uma oportunidade excelente do evangelho de Jesus ser propagado, né? Então essa é a nossa missão, é aquela coisa. Se a tristeza e se a dificuldade, esse momento difícil faz a gente orar, faz a gente buscar a Deus, e só dessa maneira que a gente ora, então melhor fosse que a gente passasse isso, vivesse isso até o fim da vida. Porque enquanto está tudo bem com a gente não busca o Senhor, e aí a gente se contenta com o pecado, e o pecado gera ainda mais sofrimento, né? Então, acho que é isso. E em nome de Jesus, eu agradeço de novo ao Henrique, muito feliz de conhecer aí os irmãos. E não existe outro jeito, irmãos, de passarmos por isso se não for juntos. Porque nós precisamos ser pessoas que continuam lembrando uns dos outros o caminho, a verdade, a vida, para que juntos, mesmo que distanciados, juntos, mesmo que sem união, em unidade, para continuarmos perseverando e combatendo o bom combate até o fim da nossa vida.